Já parou para refletir sobre a origem dos seus próprios pensamentos? A maioria das pessoas nunca questiona essa realidade, mas o que realmente acontece em sua mente? É possível que você acredite que os pensamentos que surgem são unicamente seus, mas será que eles realmente pertencem a você? Durante grande parte da nossa vida, acreditamos que cada ideia, sentimento e opinião que surge em nossa mente é fruto de nossa própria vontade. A impressão de que a mente é exclusivamente nossa é tão forte que raramente paramos para questioná-la. Mas a verdade é muito mais complexa e isso pode mudar tudo o que você pensa sobre si mesmo. Do momento em que acordamos até o momento em que dormimos, convivemos com ideias que parecem surgir em nossa mente como algo puramente nosso. No entanto, nunca paramos para investigar de onde essas ideias realmente vêm e, mais importante, até que ponto elas realmente nos pertencem. Essa dúvida pode parecer inquietante, mas é justamente essa sensação de estranheza que nos leva a questionar o óbvio. Ao longo dos anos, somos bombardeados com uma enxurrada de informações, do ambiente, da mídia, das pessoas ao nosso redor. Sem perceber, começamos a considerar esses estímulos como uma parte essencial de quem somos, interpretando-os como nossas crenças, nossas verdades ou até mesmo nossas convicções inabaláveis. Mas será que essas convicções são realmente pessoais? Se olharmos com mais atenção, começaremos a perceber nuances que apontam para algo mais profundo. Talvez não tenhamos tanto controle sobre nossos pensamentos quanto sempre imaginamos. Isso pode abalar as certezas que construímos ao longo da vida, pois a cada passo descobrimos que muito do que moldou nossa identidade é, na verdade, um reflexo das influências que recebemos dia após dia. O simples ato de nos permitir enxergar essa possibilidade já é suficiente para abalar nossas certezas e abrir espaço para uma compreensão mais profunda. A escolha de olhar mais de perto ou não, claro, é inteiramente sua. Mas, se decidirmos ir além, perceberemos que os pensamentos e as ideias que formam a nossa realidade não são algo que controlamos, mas algo que simplesmente acontece. Eles surgem espontaneamente, muitas vezes sem aviso, como visitantes indesejados que entram em nossa mente sem pedir permissão. E ao longo da vida, esse fluxo constante de pensamentos acaba sendo interpretado como uma parte essencial de quem somos, como se esses pensamentos fossem nossa essência, como se tivéssemos controle total sobre o que pensamos. No entanto, a verdade é que muitas vezes não temos controle sobre tudo. Tente, por exemplo, parar de pensar em algo. Quanto mais você tenta não pensar em algo, mais a mente parece intensificar aquele pensamento. Isso não acontece porque você está falhando, mas porque o pensamento não é algo que você pode simplesmente parar. Ele surge, flui e, eventualmente, se dissipa sem a sua intervenção. A tentativa de controlar esse processo apenas revela o quanto estamos distantes da ideia de ter total domínio sobre a mente. O problema não está no pensamento em si, mas na identificação que fazemos com ele. Quando nos apegamos aos nossos pensamentos, acreditando que eles fazem parte de quem somos, começamos a perder a clareza. Nesse momento, em vez de dominarmos a mente, passamos a ser escravizados por ela. Quando conseguimos observar nossa mente sem a necessidade de controlar ou rotulá-la, começamos a enxergá-la como uma ferramenta e não como nosso eu. Esta mudança de perspectiva nos ajuda a entender que não somos nossos pensamentos, mas sim aqueles que os observam. Ao reconhecermos isso, percebemos que, embora a mente gere pensamentos, ela não define nossa identidade. Não somos os pensamentos que surgem incessantemente. Somos a presença que os observa, sem apego ou julgamento. Ao começarmos a perceber que os pensamentos não são totalmente nossos, surge uma questão inevitável: de onde eles vêm? É interessante perceber que muitas das crenças que carregamos foram formadas por nossas experiências, pelas informações que absorvemos e até pelas emoções que captamos nas interações diárias. Essas influências externas se misturam em nossa mente, criando argumentos, opiniões e ideias que passamos a considerar nossos próprios pensamentos, seja a partir das notícias que consumimos, das conversas que participamos ou das influências culturais que herdamos. Cada elemento contribui para o mosaico mental que nos acompanha. No fundo, o cérebro age como um grande processador de dados, coletando e reinventando
reinterpretando tudo o que recebemos. O resultado desse processo é a aparição de pensamentos que muitas vezes acreditamos serem originais. A forma como vemos o sucesso ou o fracasso, por exemplo, é frequentemente moldada pelas expectativas da sociedade em que vivemos. Nossas opiniões sobre relacionamentos podem refletir experiências pessoais ou modelos familiares transmitidos por filmes e programas de TV. Até mesmo as reações emocionais que temos em algumas situações podem ter sido aprendidas a partir de como vimos outras pessoas lidarem com desafios semelhantes. Essa visão contrasta com a ideia tradicional de que o pensamento é algo puramente individual, quando na realidade ele é uma expressão contínua das influências que recebemos do ambiente. Quando começamos a enxergar os pensamentos como reflexos do que vivenciamos ao nosso redor, fica mais claro porque o cérebro trabalha tanto para gerar e alimentar ideias que muitas vezes parecem além de nosso controle. Essa capacidade do cérebro de produzir pensamentos infinitos tem raízes profundas em nossa história evolutiva. Desde os primórdios da humanidade, o cérebro foi moldado para identificar e responder às ameaças, garantindo nossa sobrevivência em um ambiente cheio de perigos imediatos. Cada ruído suspeito ou movimento inesperado disparava um alarme que visava manter o corpo vivo e seguro. Embora hoje as ameaças físicas não sejam tão presentes, esse sistema de vigilância permanece ativo, agora ajustado para outros tipos de perigo. Situações como prazos apertados, conflitos interpessoais ou até medos hipotéticos passam a ser percebidos com a mesma urgência que um animal selvagem representava no passado. A mente tende a gerar pensamentos repetitivos e preocupações constantes, tentando antecipar possíveis infortúnios. Embora esse mecanismo tenha sido essencial para a nossa sobrevivência como espécie, ele também pode nos deixar em um estado de tensão contínua, sobrecarregando nossas emoções e dificultando o descanso mental. Quando o cérebro está constantemente em alerta, muitos dos nossos pensamentos se voltam para cenários negativos, focando em evitar riscos. Esse filtro cria uma percepção onde até desafios cotidianos, que seriam inofensivos, podem ser vistos como ameaças. O resultado disso é uma sequência infinita de ideias que nos levam à ansiedade e ao estresse, impedindo-nos de vivenciar a vida em sua totalidade. Entender o cérebro como um mecanismo de sobrevivência nos ajuda a perceber como ele busca incessantemente garantir que estamos seguros. No entanto, essa busca por segurança também pode nos aprisionar em um ciclo de preocupação e medo. Uma das grandes armadilhas que enfrentamos é a ilusão de controle. Muitas vezes, tentamos prever o que vai acontecer e nos manter ocupados com cenários futuros, buscando, de alguma forma, garantir estabilidade, como se fosse possível escapar das incertezas da vida. No entanto, a realidade é que a vida está sempre sujeita a elementos imprevisíveis, eventos inesperados, situações fora do nosso planejamento e até mesmo a reação de outras pessoas que estão completamente fora do nosso controle. A mente, resistindo a essa constante mudança, entra em uma luta contínua que gera ansiedade e frustração. Com o tempo, percebemos que o desejo de ter controle total se torna exaustivo e muitas vezes contraproducente. A busca por garantias absolutas está ligada ao fato de que, na prática, muito do que nos rodeia nunca estará ao nosso alcance. O curioso é que, quando reconhecemos que não podemos controlar tudo, uma nova forma de liberdade surge. Quando paramos de lutar contra o fluxo das circunstâncias e aceitamos a imprevisibilidade da vida, experimentamos um alívio imediato em nossa mente. Isso não significa desistir de agir ou planejar, mas sim entender que, depois de fazer o nosso melhor, há fatores além de nosso controle. Essa nova perspectiva muda a forma como encaramos o imprevisto. Em vez de lutar contra o que não pode ser alterado, passamos a canalizar nossa energia para o que está realmente ao nosso alcance. O resultado é uma vida mais leve, em que a mente não é mais forçada
a monitorar cada detalhe do futuro. Em vez de ficarmos presos em pensamentos incessantes sobre o que pode dar errado, começamos a observar o desenrolar dos acontecimentos com mais tranquilidade. Essa abertura ao inesperado nos permite focar na realidade presente, onde a verdadeira clareza e sabedoria podem surgir. Quando a mente relaxa sua busca constante por controle, se torna mais fácil perceber que existe algo dentro de nós que permanece estável, mesmo diante das transformações externas. Essa parte inabalável, muitas vezes chamada de observador, não é afetada pelos altos e baixos da vida cotidiana. Enquanto a mente está ocupada analisando situações, projetando cenários futuros ou revivendo memórias, o observador permanece como uma consciência pura, simplesmente testemunhando o que está acontecendo. É o observador que reconhece o surgimento dos pensamentos sem se confundir com eles. Não somos o que pensamos, nem o que sentimos, mas sim a consciência que observa tudo isso. Reconhecer essa diferença é fundamental para entendermos que não somos escravos das ideias que passam pela nossa mente. Podemos testemunhar flutuações de humor e preocupações sem nos deixarmos levar pelas emoções que normalmente acompanham essas experiências. Essa realização traz uma sensação de liberdade, pois revela que, mesmo no meio de uma tempestade de pensamentos, existe uma parte de nós que permanece em paz. A partir dessa nova visão, não estamos mais à mercê da turbulência mental. Tornamo-nos capazes de escolher com mais consciência quais pensamentos merecem nossa atenção e quais podem seguir seu curso sem nos afetar. Essa mudança de perspectiva nos permite cultivar uma relação mais harmoniosa com a mente. Nós não somos definidos pelos nossos pensamentos, mas pela consciência que observa tudo. A mente, por natureza, tende a saltar de um pensamento para o outro, se fixando em lembranças do passado ou se perdendo em especulações sobre o futuro. Esse fluxo constante de pensamentos não precisa controlar nossas ações ou emoções. Ao entender que os pensamentos são transitórios, podemos vê-los como apenas mais uma ideia passageira que pode surgir, permanecer por um tempo e depois desaparecer sem nos definir. Esse processo de desapego não é sobre reprimir ou ignorar o que a mente cria, mas sobre mudar nossa forma de interagir com cada pensamento. Muitas vezes, acreditamos que para nos livrarmos de uma ideia perturbadora, devemos lutar contra ela ou tentar supri-la. No entanto, esse confronto direto tende a ter o efeito oposto, aumentando a nossa atenção no que tentamos evitar. Quando percebemos um pensamento indesejado, podemos simplesmente reconhecê-lo, ignorá-lo e deixar que siga seu curso enquanto voltamos nossa atenção ao que estamos fazendo no momento. Esse ato de reconhecimento, sem julgamento, reduz significativamente o impacto que os pensamentos têm sobre o nosso estado interno. Uma forma prática de cultivar esse desapego é direcionando nossa atenção para as sensações corporais ou para a nossa respiração, especialmente nos momentos em que a mente insiste em se agarrar a algo. Esse simples ato de nos ancorarmos no presente cria um espaço onde podemos perceber os pensamentos, mas também perceber que há mais em nós do que a atividade mental. Com o tempo, essa prática nos ajuda a entender que não somos prisioneiros de qualquer conteúdo específico que surja na mente. Pelo contrário, podemos fluir livremente entre vários pensamentos, sem nos apegar a nenhum deles em particular. Essa liberdade interior abre o caminho para uma vida mais equilibrada, onde a tranquilidade de simplesmente observar se torna uma parte natural do nosso dia a dia, mesmo diante do barulho e dos desafios cotidianos. À medida que aprendemos a nos desligar do fluxo constante de pensamentos, começamos a perceber a existência de um intervalo precioso em nossa atividade mental. Esse silêncio é diferente do que muitos imaginam. O silêncio não é apenas a ausência de som, mas uma sensação interior de quietude, que surge quando paramos de nos identificar com cada ideia que aparece. É nesse espaço entre um pensamento e outro que podemos encontrar uma dimensão mais profunda de nós mesmos, uma consciência desperta que observa tudo sem se perder em nada. No ritmo frenético do cotidiano, o silêncio muitas vezes é visto como algo raro ou até desconfortável, já que tendemos a preencher cada minuto com
com estímulos, seja pelo celular, pela televisão ou por conversas intermináveis. No entanto, quando começamos a valorizar o silêncio como uma oportunidade de autoconexão, descobrimos que ele age como uma válvula de alívio para a mente, liberando tensões e promovendo clareza. É como se, ao pausar o turbilhão de pensamentos, abríssemos espaço para nossa percepção expandir. Muitas vezes, é nesse intervalo silencioso que encontramos as respostas ou os insights que buscamos. O silêncio interior surge quando paramos de sobrecarregar a mente com atividades constantes, permitindo-nos uma pausa genuína. Encontrar esse silêncio não exige isolamento total ou abandonar as responsabilidades cotidianas. Ele pode ser praticado em pequenos momentos ao longo do dia, como uma respiração consciente ou um simples instante de contemplação antes de voltar às tarefas. Esses momentos de pausa, quando percebemos o silêncio ao nosso redor, criam um ambiente mental que favorece a criatividade, a empatia e a sabedoria. O que antes parecia confuso começa a se tornar claro, pois paramos de lutar para controlar ou entender cada fragmento mental que surge. Esse silêncio reforça a ideia de que somos mais do que a soma de nossos pensamentos e sentimentos, ou de qualquer sensação momentânea. Quando acessamos esse estado de silêncio, conseguimos atingir uma estabilidade interna, um centro que permanece inabalável diante dos altos e baixos do cotidiano. Essa estabilidade é essencial para lidarmos com situações desafiadoras com mais serenidade e discernimento. Em vez de reagir impulsivamente, passamos a agir com uma compreensão mais profunda da realidade ao nosso redor. Quando nos abrimos para o silêncio interior, descobrimos que nossa verdadeira essência está além do turbilhão de pensamentos e percepções. Começamos a perceber como nossas crenças podem nos aprisionar sem que tenhamos plena consciência disso. Desde a infância, somos expostos a valores familiares, normas sociais e expectativas culturais que, ao longo do tempo, moldam nossa visão de mundo. Esses condicionamentos se acumulam e atuam como filtros invisíveis que determinam o que consideramos possível, aceitável ou desejável. De repente, começam a influenciar nossas escolhas e comportamentos, levando-nos a reagir com base em padrões herdados e não no que realmente sentimos ou acreditamos. A força desses condicionamentos pode ser tão grande que chegamos a acreditar que não há alternativa a não ser seguir as crenças que carregamos. Frases como "sempre foi assim" ou "isso é impossível de mudar" são exemplos disso. A transformação começa quando confundimos nossa essência com esses rótulos mentais. No entanto, você não precisa ser definido pelas suas crenças. Toda crença, no fundo, é apenas um conjunto de ideias que aceitamos e repetimos ao longo do tempo, seja por conveniência ou por influência externa. Ao reconhecermos que essas crenças podem ser questionadas, abrimos espaço para uma transformação interna que nos permite superar as limitações impostas por esses pensamentos. Um jeito de desafiar esse condicionamento é observar com honestidade de onde essas crenças vêm. Pergunte a si mesmo: quem me transmitiu essa ideia? Isso realmente reflete os meus valores mais profundos ou é algo que aprendi a repetir? Esse tipo de reflexão, feita com calma e abertura, ajuda a dissolver concepções que já não fazem mais sentido em nossa vida. Esse processo não exige desrespeitar as tradições ou influências positivas que recebemos, mas sim avaliar se esses padrões ainda contribuem para o nosso crescimento ou se nos mantêm presos a uma visão limitada da vida. Nossa verdadeira identidade está em uma dimensão mais ampla, onde não somos escravos das ideias que surgem em nossa mente. Quando vivemos além da mente, começamos a experimentar uma liberdade interior que não depende das circunstâncias externas, pois ela brota da consciência pura, que testemunha tudo, sem se apegar a nada. Ao reconhecer esse espaço interior e agir a partir dele, trazemos uma presença viva a cada momento, que não depende das flutuações do mundo exterior. Obrigado por embarcar nesta jornada comigo. Se esse vídeo tocou você, convido a curtir e se inscrever em nosso canal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam se beneficiar dessa mensagem. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo, compartilhando seus pensamentos e reflexões.